Boa noite. A proposta do novo Código Penal está nas mãos dos 11 senadores indicados na última terça-feira pelos blocos partidários para compor a comissão especial que vai analisar o projeto. As mudanças foram elaboradas por uma comissão de juristas presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, e teve como relator o procurador da República, Luiz Carlos Gonçalves. O grupo de especialistas levou 7 meses para consolidar as propostas encaminhadas ao Senado no fim do mês passado. O objetivo do projeto é adaptar a legislação em temas como organização criminosa, jogo do bicho, crimes cibernéticos, por exemplo. O aborto também é um dos temas reformulados na proposta. Outro ponto da proposta que será avaliada pelo Senado é em relação à ortotanásia, procedimento que permite a morte natural do paciente irrecuperável. O Brasileiras.org de hoje discute essas e outras novas propostas para o Código Penal. Vamos falar sobre o histórico das diversas versões do Código Penal, as motivações das novas propostas e as especificações em relação ao crime organizado e corrupção, entre outros temas. Para debater o assunto, recebemos em nosso estúdio em São Paulo o relator do projeto, o Procurador Regional da República, Luiz Carlos dos Santos. Também está aqui com a gente a defensora pública Juliana Bellocchi. No estúdio no Rio de Janeiro está o criminalista e diretor adjunto do Instituto dos Advogados Brasileiros, Técio Lins e Silva. E contamos também com a participação da jornalista Priscila de Paula. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você já pode enviar suas perguntas acessando o www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos explorar as versões do Código Penal que já teve e também como ocorre o processo de atualização da lei no direito. Afinal, por que precisamos de um novo Código Penal? As tipificações do Código atual não são suficientes? A jornalista... Bom, vamos primeiro ver... Deu um pequeno embrulho. Bom, a jornalista Priscila de Paula vai pegar as questões dos telespectadores para a gente poder ampliar o debate para vocês. Eu queria ver primeiro com o Luiz Carlos dos Santos, que fizesse um pequeno histórico das diversas revisões aí do Código Penal e qual a razão de se rever em períodos tão espaçados assim. O Código Penal atual é de 1940, ele foi feito, portanto, em pleno Estado Novo, em pleno regime do Getúlio Vargas, não era um regime democrático. Esse código, em parte importante dele, permanece até hoje. No final dos anos 60, houve uma tentativa de fazer um novo Código Penal, mas não vingou. Chegou a haver uma aprovação, mas no final foi revogado antes de entrar em vigor. Em 1984, houve uma reformulação da chamada parte geral, onde estão os conceitos sobre aplicação, conceito de crime, hipótese de exclusão de crime, enfim, mas não os crimes eles mesmos. A parte dos crimes permanece, portanto, há 72 anos a mesma, tendo sido, porém, corroída por diversas modificações pontuais e tendo visto a proliferação do que nós chamamos de legislação extravagante. Então, temas importantíssimos estão fora do Código Penal hoje. Por exemplo, crimes financeiros, crimes tributários, drogas, ambiental, diversas figuras estão fora do Código. O sistema que temos hoje, portanto, se é que podemos chamar de sistema, é caótico. Você falou do fato da revisão anterior ter sido em pleno Estado Novo. Em que esse fato interferiu, digamos, nos conceitos do Código Penal da época? São duas questões. A primeira é a antiguidade mesmo, né? Qualquer diploma normativo, como as pessoas, ele envelhece. Sim, ele é tributário da sua época. Mas o fato de ter sido feito no Estado Novo deu algum viés? Ah, com certeza. Hoje nós temos, por exemplo, a Lei de Contravenções Penais, que é da mesma época, que criminaliza a mendicância. Então tinha aquela ética do trabalho estado-novista, né? Inspirada lá no regime autoritário italiano, que hoje é totalmente incompatível com a noção de liberdade que as pessoas têm. E em relação à questão de costumes aí também, a sociedade mudou tanto nesse período aí, em que esses códigos, digamos, esse último código em relação ao anterior mudou? Ele incorpora essas mudanças de costumes? Não seria melhor algo mais flexível, que não amarrasse tanto assim a criação de jurisprudência? Olha, Cif, até para o telespectador ter uma ideia, muito pouco tempo atrás a gente tinha no Código o conceito de mulher honesta, né? Com crimes relacionados, sim, crimes relacionados
aos costumes. Ao invés de nomearmos os crimes contra a dignidade sexual e contra a liberdade sexual, isso era chamado de crimes contra os costumes, né? Onde se preservava muito mais a honra da família do que a dignidade sexual do homem ou da mulher. A gente vem superando isso com essas leis extravagantes ao longo do tempo, mas é preciso reformar o código, o sistema como um todo, para extirpar qualquer nota discriminatória. Defina melhor o que é a lei extravagante. São leis esparsas, pontuais, né? O Congresso Nacional sem fôlego, né? Para fazer uma mudança dessa envergadura, que a gente espera que seja feita agora, vai mudando tópicos, pequenos temas, através de pressões sociais que acontecem em cada momento. Mas isso prejudica muito. O cidadão não compreende, né, o código que é de condutas, que é destinado para o cidadão. Ele entendeu o que é certo, o que é errado, qual é a punição para cada erro, né, para cada desvalor que a gente está elegendo como sociedade. Ter, né, centenas aí de leis esparsas, isso dificulta para o próprio cidadão compreender. Bom, no Rio de Janeiro está o advogado jurista Técio Liz Silva. Boa noite, Técio. Se fosse pegar, digamos, nesse último código dos anos 40, e quais os pontos centrais que interferem, você acha, assim, nos direitos individuais também, ou na punição de crimes? Boa noite, Nassif. Foi uma honra, um prazer estar aqui novamente com esses dois companheiros que durante 7 meses, né, estivemos juntos aí, brigando, muitas vezes divergindo outras tantas e concordando na maior parte delas. E esses 7 meses de trabalho, quer dizer, que estivemos juntos, foi muito bom, e você está permitindo hoje esse reencontro. Eu diria, complementando, acrescentando ao que Luiz Carlos disse há pouco, que o nosso código ele tem um DNA fascista. O capítulo dos crimes contra a organização do trabalho são as corporações fascistas, é a reprodução que o autor do Código Penal italiano, Arturo Rocco, tinha acabado de fazer, e o Código tinha entrado em vigor, e nós, né, cultura getuliana do Estado Novo, lembrem-se que estava Chico Campos, né, o Chico Ciência, né, com o seu amor ao nazifascismo, ministro da Justiça, importou esse código que acabou, enfim, valorizando extraordinariamente o patrimônio, valorizando extraordinariamente questões em detrimento, por exemplo, dos crimes contra a liberdade individual, dos crimes contra a dignidade pessoal. Isto é, o que era importante era o patrimônio, era uma ideia fascista de corporação. Lembrou Luiz Carlos, né? A lei das contravenções penais, tem lá, lembram-se, tinha vadiagem, a polícia prendia o pobre e deixava preso na delegacia pela contravenção de vadiagem, porque entregar-se à ociosidade, mas não tinha carteira de trabalho assinada. Mas o rico não era importunado nem considerado vadio, era um ocioso com dignidade. Então, o Código tem uma genética, né, fascista, embora tenha prestado relevantes serviços ao longo dos 70 anos da sua vigência. Ele entrou em vigor em 72. E a gente sempre brincava, o presidente, o ministro Dipp também disse isso várias vezes, e eu repito aqui o seguinte, eu creio que a inspiração dessa comissão e esse entusiasmo pela mudança tenha sido um pouco, porque ele, como servidor público, completou 70 anos de serviços prestados, então tem que ser aposentado, é a expulsória do servidor público. E aí inicia-se uma nova era, reunindo, não é, toda essa legislação. Você estranhou o nome, que a gente chama de extravagante, e muitas são realmente extravagantes no sentido que você entendeu no primeiro momento, e que estão fora do Código. É um monte de leis, um monte de condutas, um monte de artigos de crimes e penas que estão à margem do Código. Nós fizemos um esforço de trazer o que era importante,
para dentro de um único texto. Claro que aumentou em aí uns 30 e poucos %, em um terço de tamanho, mas pelo menos nós vamos ter, se é que esse código entra em vigor, vamos ter um norte, vamos ter uma referência, quer dizer, um código penal com as condutas, se não todas, quase todas ali organizadas para que o juiz saiba o que é crime, para que a polícia possa trabalhar com ele, o Ministério Público, os advogados e, sobretudo, a população, saber quais são as condutas permitidas e proibidas e aquelas que são punidas com a pena de prisão. Eu vou perguntar para o procurador Luiz Carlos dos Santos, quer dizer, as revisões anteriores, o código anterior, era uma pessoa que fazia. Explica um pouquinho como que era possível uma pessoa só fazer isso e o que mudou em termos qualitativos com essa questão de ter uma comissão, não digo interdisciplinar, mas intersetores. Bom, em primeiro lugar, queria também cumprimentar o nosso querido Técio Lins e Silva, né, nesse ensejo do reencontro. E eu queria dizer o seguinte, que essa proposta é a proposta mais ambiciosa de reforma da legislação penal brasileira desde 1940. E ela se caracteriza por ter sido uma proposta vinda do Poder Legislativo. E isso fez toda a diferença, porque não é uma comissão do Executivo, não que o Executivo não tenha toda a legitimidade para fazê-lo, mas afinal se trata de uma lei, se trata de um código. E, portanto, o Congresso Nacional se chamou para si essa responsabilidade e convidou, né, essa comissão que é marcada pela pluralidade. Uma pessoa sozinha, Luiz, ou mesmo 2 ou 3 pessoas que são, por exemplo, às vezes convidadas, elas podem ter o mesmo pensamento. E quando há o mesmo pensamento, não há o debate. E ao longo desse nosso trabalho aqui, eu tenho certeza que o Técio vai concordar com isso, nós tivemos debates muito intensos de pessoas com formação pessoal, atuação profissional, visão ideológica diversa, mas isso forjou uma proposta que sempre saiu melhor dos debates da comissão do que entrava quando era proposta. Então, nós conseguimos, aí, ao longo desses 7 meses, com reuniões muito francas, debates muito abertos, mas nós conseguimos formatar um projeto cujo grande objetivo é ser compreendido pela comunidade jurídica e pela população. Ô, Juliano, vamos pegar especificamente essa questão dos costumes aí. Quer dizer, nessas décadas houve alterações monumentais, aí, conforme você explicou. Como quer dizer, a Constituição, a última Constituinte, ela consagrou um conjunto enorme de direitos individuais. Por que o Código passou incólume aí pela Constituinte, por toda aquela revisão de leis e códigos que ocorreu nos anos 80? Eu acho que, até porque o Congresso é muito permeável, muito sensível, né, a pressões de cunho religioso, né, a gente tem uma dificuldade maior de avançar em alguns crimes que dizem respeito aos costumes. Agora, são crimes que não estão mais nos foros, né? A gente vê hoje como previsto, é crime o objeto obsceno, o escrito, o desenho obsceno. Não sobrava um. Né? Aquela conduta no carnaval que a gente vê, né? São levados para a delegacia 300 pessoas no Rio de Janeiro, porque ali se aliviaram na rua pública. Então, isso cabe no âmbito administrativo ou está dentro da liberdade individual. O que é o direito penal? Né? Aquela conduta que fere, lesiona, né, de uma maneira grave a vida em sociedade. Então, mas só para entender um pouquinho aí, sempre há uma crítica à legislação brasileira de ser muito detalhista, ao contrário da Constituição americana e tudo aí. Quer dizer, nesse período, uma parte relevante, digamos, aí, do Código Penal virou letra morta pela própria evolução dos costumes. Como que faz um juiz quando ele tem que julgar algo que é totalmente anacrônico de acordo com o Código, mas ele tem que julgar contra o Código porque ficou anacrônico? Vai sempre abrir margem para você discutir em cada caso concreto que é levado ao judiciário, à polícia, se essa norma lá de 1940 é constitucional ou não, se o Estado não está avançando sobremaneira, de uma maneira desproporcional, na liberdade individual hoje, que é reconhecido como valor fundamental. Só que isso é muito ruim, Nassif, porque traz um poder para a polícia de ser o primeiro agente estatal, né, que vai, prende, um constrangimento para
para o cidadão que se vê numa situação dessa, que precisa ser levado para a delegacia, para, de repente, sofrer aí um procedimento de infração, que a gente chama de menor potencial ofensivo, mas tem o rótulo de criminoso, de delinquente. Esse rótulo é um rótulo que marca, né, de uma maneira muito severa a vida de uma pessoa. Então, eu queria ver com o Técio, que até na condição de advogado, aí, é o seguinte, você colocou, a Juliana colocou essa questão, a Juliana, essa questão dos costumes aí, que a parte religiosa, que ainda tem muita resistência. Agora, nós temos aqui, do ponto de vista de princípios jurídicos do país e na opinião pública, nós temos também uma total insensibilidade, né? Aqui, qualquer coisa que acontece, a pessoa é execrada publicamente, é condenada sem direito à defesa, a própria mídia se transforma em promotor, juiz e tudo. De que maneira que, digamos, esse senso comum brasileiro, que não é decididamente de defesa de direitos individuais, pode atrapalhar, digamos, essa defesa dos direitos individuais que se pretende que o novo Código tenha? Isso não é propriamente uma questão penal, né? Mas ela está muito ligada. Primeiro, a ideia, né, que é uma ideia infeliz, de se pensar que o Código Penal resolve todos os problemas do mundo, resolve o problema social, etc. E, por isso, o legislador é, muitas vezes, atraído para a formulação de determinadas leis que não têm nenhum sentido, a não ser responder, né, a uma tentativa de controle social. E aí é uma questão também de educação política e educação cívica. Nós não tínhamos no Código Penal os crimes contra os direitos humanos, até porque era um Código Penal de DNA fascista. Nós introduzimos a questão dos crimes contra os direitos humanos, dos crimes que estavam absolutamente fora, como tráfico de pessoas, que nem existe hoje como lei. Enfim, a questão do terrorismo, a legislação de segurança nacional que veio para dentro do Código, enfim, com uma formulação, digamos, mais atual, compatível com essa expectativa que o mundo hoje tem diante desses fatos. Então, o Código ele responde uma série de questões, mas a falta de educação cívica acaba fazendo com que as pessoas sejam, muitas vezes, acusadas sem o direito de defesa, quero dizer, sem o direito público de defesa. Ele tem um direito formal de defesa do processo, mas a falta de responsabilidade, às vezes, de uma certa mídia, de uma certa imprensa, que gosta, de dar um tratamento espalhafatoso aos casos, e um pouco da morbidez do ser humano, que gosta muito, de ver essas fraquezas humanas. E o Ministério Público, a polícia, a justiça acabou trabalhando em muitas questões com o voyeurismo, com a observação, com o grampo telefônico, com a interceptação ambiental, com a escuta, com a violação dessas garantias, que são o sigilo bancário, o sigilo da comunicação, o sigilo dos e-mails. Isso acaba, às vezes, por qualquer coisa, e não por crimes fundamentais, sendo o primeiro campo da investigação. Então, virou moda começar a investigação criminal ou a acusação que se faz contra a pessoa a partir da violação daquelas coisas que antigamente eram absolutamente caras, O sigilo da correspondência, o sigilo telefônico, o sigilo bancário. Isso vulgarizou-se e se desenvolveu um certo voyeurismo, os voyeurs pós-modernos da ciência penal, que gostam de bisbilhotar a vida das pessoas para processar depois por tais ou quais crimes, nem sempre crimes fundamentais para a existência da sociedade, etc.
Bom, a jornalista Priscila de Paula tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você também pode enviar perguntas para www.brasilianas.org. Priscila. O novo Código Penal é um assunto que tem interessado telespectadores de vários estados do país. Um deles, que se identifica apenas como Edu Pessoa, de Brasília, faz a seguinte pergunta. Ele diz, um dos entraves enfrentados pelo judiciário é a morosidade e a sensação de impunidade. Ele pergunta, como a mudança do Código Penal pode influenciar na dinâmica do processo penal no Brasil? Eu acho que o senhor, procurador, poderia responder. Eu concordo com o nosso querido Técio quando diz que o Código Penal não é uma panaceia, ele não é um emplasto Brás Cubas. Então, há um campo que ele pode ajudar a resolver e outro campo que depende de outras políticas. No campo que ele pode ajudar a resolver, a sistematização, a organização dos tipos penais é uma contribuição muito importante. Porque hoje, não é que a população ignora exatamente o que é permitido e o que é proibido. Às vezes a comunidade jurídica tem essa grande dificuldade. Uma lei penal clara, ela tem que ser detalhista, Nassif. O Código Penal tem que ser detalhista. Eu até queria aproveitar, há um mito, né, de que os americanos são expeditos e pragmáticos e nós somos palavrosos. Pois uma vez eu mandei imprimir o tal do Patriot Act, aquela lei que fizeram depois dos atentados, o cartucho da impressora não deu para imprimir a lei. 300 páginas. Então isso é um pouco mitológico. O Código Penal ele tem que ser detalhista porque ele é uma garantia individual. As pessoas devem saber que só é crime o que está ali. Então essa transparência, esse esclarecimento, no meu modo de ver, ajuda ao combate à impunidade. Mas eu queria até discordar um pouquinho do meu querido amigo Técio para dizer o seguinte, há sigilos e sigilos. E o crime é sempre praticado sob sigilo. E, portanto, alcançar esse sigilo, às vezes, é uma questão de cidadania. E quando um Carlos Cachoeira grampeia a República e divulga, através de órgãos de imprensa e tudo, como que o Código Penal caracteriza isso? O grampo ilegal é crime e permanece crime, inclusive com a pena mais grave no nosso projeto. Quem divulga o grampo ilegal? Inclusive. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Opa. Voltamos com o Brasiliana.org, discutindo hoje as novas propostas do Código Penal. Recebemos no nosso estúdio de São Paulo o relator do projeto e procurador regional da República, Luiz Carlos dos Santos, e a defensora pública, Juliana Belocchi. E no estúdio do Rio de Janeiro, o criminalista e diretor adjunto do Instituto dos Advogados Brasileiros, Técio Lins e Silva. Nesse segundo bloco, vamos falar em linhas gerais das novas propostas, os principais tópicos e as oposições e reais possibilidades de aprovação. Então, se fosse sintetizar, quais seriam os pontos centrais aí, Luiz Carlos, que você colocaria para esse novo código? Essa é uma pergunta complexa, porque como nós refizemos tudo, então eu teria dezenas de destaques a fazer. Mas, por brevidade, eu gostaria de destacar o novo desenho dos crimes contra a dignidade sexual, o novo desenho dos crimes contra a administração pública, a incorporação, já mencionada pelo nosso Técio Lins e Silva, dos crimes contra os direitos humanos no Código e, portanto, os crimes do Tribunal Penal Internacional foram trazidos para o Código. E também novidades, como crimes cibernéticos, como aquilo que todos conhecem como bullying, né? Nós trouxemos um termo em português mais indicado. Qual que é o teu? O termo é intimidação vexatória. Tá. Então, ou seja, algumas demandas novas foram trazidas para o Código, mas dentro de um movimento de larga descriminalização. Não há divergência em relação ao fato de que o direito penal deve se preocupar com o que é mais importante, com o que é essencial. Hoje, no Brasil, existem mais de 1000 definições de crimes. Muito mais de 1000, acho que 1.300 definições de crimes, e nós conseguimos fazer um projeto com 541, unificando toda a legislação. Então, me parece que o grande destaque é isso, esse adornamento, essa atualização, tirando esses vestígios dos anos 40, tirando, por exemplo, até anuncio, né, não haverá mais crimes contra a organização do trabalho,
não haverá mais crimes contra o casamento, matéria que, a nosso ver, deve ser exclusivamente tratada pelo direito civil. E também trazendo essas novidades nas quais a proteção penal era requerida. Bom, Juliana, se fosse pegar essa questão da mulher especificamente, quais as grandes inovações aí que o Código traz em relação ao anterior? Eu acho que tem um duplo viés aqui. De um lado, uma sensibilidade com esse contexto de violência doméstica e familiar que atinge mais especialmente, né, de uma maneira muito dura, a mulher. Houve desde uma previsão clara de que um homicídio praticado com violência doméstica e familiar é um homicídio qualificado, ou seja, tem uma pena altíssima de 12 a 30 anos de prisão. Ao lado do bullying, nós tivemos um crime novo, que é o espelho do stalking norte-americano, a perseguição obsessiva ou insidiosa, que também é muito própria desse contexto de violência. Porque a ameaça não estava dando conta, né, de conferir uma proteção. E a gente também não pode achar que qualquer ameaça tem essa seriedade, para separar o joio do trigo. Né? Então, criamos um crime novo com outros elementos. Agora, tem um outro lado em que o direito penal hoje vitimiza a mulher especialmente, que é a questão do aborto, né? Em que a mulher é ré, né, e não vítima, né? A mulher, na maioria das vezes, quando a gente pensa na mulher vítima, são os crimes contra a dignidade sexual, que foi um grande avanço, como disse o Luiz Carlos. Na esfera do aborto, não descriminalizamos essa conduta, mas abrimos novas hipóteses do que se chama aborto legal, ou seja, permissivos que a lei dá para, em casos específicos, excepcionais, se realizar o aborto. Quais são as novas hipóteses? Primeiro, algo que não é muita novidade, porque o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, do caso do feto inviável, seja por anencefalia ou por outra anomalia fetal que inviabiliza a vida extrauterina. Né? Em caso de reprodução assistida não autorizada pela mulher, em que há alguma fraude nesse tipo de método, e mediante um laudo médico ou psicológico, quando se atestar que a mulher não tem condições de arcar com a maternidade. Né? O que a gente está pensando? Em adolescentes, mulheres em situações paupérrimas, né, de grande miserabilidade, problema social ou psicológico grande, muitas vezes mulheres viciadas, né, em droga, que vão receber um acolhimento por parte do Estado para tomar uma opção orientada e consciente. Né? Ninguém quer fomentar o aborto. Né? Ninguém quer estimular a prática do aborto. Agora, nas últimas eleições, nós vimos que é um tema que tem um reflexo eleitoral muito pesado. E esse código vai ter que passar pelo Congresso também. Você acha que esse sentimento religioso aí que acabou invadindo a política aí pode atrapalhar? Eu acho que vai ser um debate duro no Congresso, mas a sociedade brasileira não pode conviver com tabus. A gente tem que debater, né, saber debater todos esses temas de uma maneira livre, democrática, plural, envolvendo todos os setores, e que o Congresso assuma a responsabilidade de fazer esse debate. O que é muito ruim que a gente vê em campanha política é simplesmente o tema proibido. Né? Ninguém toca no assunto, a gente não discute porque ele gera um problema político. E com isso, milhares e milhares de mulheres estão morrendo através da prática de aborto inseguro. A gente quer evitar a morte, a gente também quer fazer um discurso a favor da vida. Não existe aqui um contraponto, né, defender ou não a vida. Vamos discutir isso abertamente, principalmente trazendo a área de saúde aí também para esse debate. Eu queria ver com o advogado Técio Lins e Silva, no Rio de Janeiro, quer dizer, essa questão de uma nova tipificação mais objetiva dos crimes. Digamos, essa fluidez com que você tinha tipificações criminais, em que atrapalhava no dia a dia a defesa dos réus, Técio?
Eu acho que muitas vezes a falta de definição, ou definição imprecisa, ou alguns absurdos, não é, que há na legislação e que torna, que dificulta a defesa. Se bem que isso não é fundamentalmente uma questão do direito penal, é mais do procedimento, é mais do direito penal, mais das normas, digamos, constitucionais refletidas no procedimento. Tinha um juiz fantástico, que foi caçado na ditadura, que era o Aguiar Dias, que ele era um juiz que dizia, olha, eu tenho que fazer justiça, inclusive com a lei. Se a lei atrapalha, eu faço sem ela. Então, é um pouco essa noção que nós tivemos de, enfim, procurar aprimorar, ter leis que sejam execuíveis, que sejam razoáveis. É claro que, como a nossa comissão, como disse bem o Luiz Carlos, era plural e heterogênea, num certo sentido, você no começo diz interdisciplinar, não, intergrupos, não é interdisciplinar, mas tinham promotores, membros do Ministério Público, advogados, juízes, né? Enfim, todos oficiais do mesmo ofício, mas com diferenças de concepção. Então, muitas vezes, os embates, como disse ainda há pouco o nosso Luiz Carlos, né, os embates eram terríveis, quase chegamos às vias de fato. Eram debates calorosíssimos, mas que não, mas que não concluíam, senão com a concordância e com a concórdia. Não ficamos mais amigos. A Juliana, eu faço uma declaração pública de admiração, ela é defensora pública, foi fundamental para expressar a voz dos clientes da justiça criminal, que são, como já se dizia, brincando, né, que o direito penal tem uma opção preferencial pelos pobres, tal qual a teologia da libertação, porque são os pobres sempre que habitam aí mais de 500 mil de presos nas cadeias infectas do país. Então, a ideia da desencarcerização, a ideia de criar mecanismo para desencarcerar aqueles clientes da Defensoria Pública, clientes de Juliana Belocchi e dos defensores públicos, porque essa população carcerária é defendida pela Defensoria Pública. Os clientes dos advogados particulares são pouquíssimos, né? Os que enchem as cadeias são os pobres, são os injustiçados de sempre. E nós conseguimos, na questão dos crimes sem violência, dos crimes contra o patrimônio, introduzir algumas regras importantíssimas, como no furto sem violência, no simples furto, a reparação do dano extinguindo a punibilidade, quer dizer, transformando as penas com a possibilidade de reduzir o encarceramento dessas pessoas que não precisam concretamente estar na prisão, podem estar com a vida em liberdade, que a sociedade não vai ficar mais violenta, não vai ficar vai ficar pior. Então, nós fizemos esse esforço dentro desse tempo. O Luiz Carlos conduziu com muita precisão, com muita eficiência, porque tornou possível que nós avançássemos, nós não nos perdíamos demasiadamente nas questões que eram importantes e que geravam muita controvérsia. Conseguimos avançar e concluir um texto que certamente vai criar confusão na sua discussão. Eu já vi, nos primeiros dias, já tem parlamentares já reclamando, isso não pode, isso não passa. Enfim, são questões, como você disse, Luiz Nassif, são questões que têm interesse eleitoral. Então, temos esse ano é ano de eleição, então esses temas mobilizam a opinião pública. Mas eu quero, dizendo isso tudo, e que houve avanços dirigidos à desencarcerização de pobres, de pessoas que não precisam estar presas e tal, sobretudo na área dos crimes contra o patrimônio, eu quero falar em 2 crimes que, como advogado, como militante da advocacia criminal há muitos anos, são 2 temas que me são muito caros. O primeiro é a incriminação que a comissão, por unanimidade, propôs, que é a incriminação
da violação da prerrogativa profissional do advogado. A Constituição diz que o advogado é elemento essencial à justiça. Essencial. Está lá, artigo 133. Ora, se somos essenciais porque representamos a cidadania, porque temos um monopólio de levar à justiça as questões entre os cidadãos, enfim, a discussão dos direitos perante a justiça, uma violação das nossas prerrogativas, um impedimento de o advogado exercer livremente a sua profissão, tem que ser considerado crime. O abuso de autoridade, o abuso de poder que crie dificuldades no exercício da defesa, no exercício da cidadania, é crime. Passa a ser crime, que é uma reivindicação antiquíssima da Ordem dos Advogados do Brasil e de quase 1 milhão de advogados brasileiros. E, nessa mesma linha, só como notícia, está no projeto que está já, projeto de lei do Senado, 236 de 2012, que é a descriminalização do desacato à autoridade. Eu, como velho rábula criminal, sempre vi nos desacatos embutido um abuso de autoridade. O desacato é sempre o outro lado da moeda da autoridade que não tem a consciência de tratar com urbanidade o cidadão, é violento, etc., e que acaba, nesses embates, sempre contra o cidadão, fazendo-o réu de um crime de desacato à autoridade. Em algumas repartições públicas, isso no Brasil inteiro, no Rio, em Brasília, em São Paulo, em algumas repartições, que tem lá no balcão, às vezes na porta de juízes, a descrição do crime, desacato à autoridade, ele diz desacatar funcionário público, exercer será pena de tanto a tanto. Enfim, isso nós conseguimos banir, né, como símbolo de que queremos uma sociedade que respeite o cidadão acima de tudo. Bom, vamos a uma pergunta que a Priscila selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, você ainda pode enviar perguntas pelo nosso portal www.brasilianas.org. Priscila. Um telespectador de João Pessoa, na Paraíba, o Edmundo Coelho Barbosa, quer saber sobre dolo e receptação. Ele pergunta, acho que a senhora defensora poderia responder, receptação e dolo deveriam ter mais atenção dos legisladores? Esses assuntos foram discutidos na proposta do novo Código? Eu acho que a pergunta se refere um pouco se nós vamos punir ou não a receptação não intencional, né? Mas a receptação, dentre os crimes contra o patrimônio sem violência, é o que nós acabamos concluindo pelo tratamento um pouquinho mais grave do que os demais. Porque se chegou ali, né, não foi unânime na comissão, mas se chegou a um acordo de que ela alimenta, por alimentar outros crimes, né? Só para explicar, né? A receptação é o comprar ou vender, a comercialização de produtos de crime, produtos furtados, roubados, falsos. Entraria aí o consumidor de drogas, por exemplo? Não, daí é outra história. Né? E isso só pode ser crime se a pessoa de fato sabe que aquela coisa, aquele produto que ela está comercializando é produto de um crime, né? Vem como um crime. E isso foi uma mudança que a gente fez. Mas, tirando a receptação, esses crimes, né, apropriação indébita, furto, que é a subtração sem violência, né, o estelionato, nós optamos por valorizar o papel da vítima, como lembrou aqui, né, esse grande criminalista que eu admiro muito, Técio Lins e Silva, valorizando a reparação do dano, que é o importante para a vítima nesse momento, e possibilitando com isso que a pessoa não seja encarcerada. A outra pergunta que foi trazida aqui dizia respeito à impunidade. Eu acho
enseja uma reflexão muito profunda, como um país que tem tanto a sensação de impunidade, tem também o terceiro maior sistema carcerário do mundo. Porque a impunidade não está aí, né? Eu, como defensora pública, para os meus clientes, né, Técio, Nassif, não vejo impunidade, né? Eles respondem preso, são presos em flagrante, respondem presos do início ao fim do processo e levam 2 anos de pena por ter subtraído uma bandeja de danoninho do supermercado. Né? E é bom lembrar que a gente tem, dessa população carcerária, 65 mil pessoas presas por furto, por subtração sem violência. Essas pessoas têm que prestar serviço à comunidade, têm que cumprir uma pena alternativa. Né? E daí cabe também ao judiciário compreender. A gente acha que faz a lei e isso resolve o problema. Né? Já mudamos leis no processo, uma lei recente agora sobre a prisão cautelar, que é para que ela seja excepcional e principalmente nesses crimes sem violência não ocorra, e isso não mudou nada na prática judiciária, porque o juiz é mais duro às vezes do que o legislador, e daí se ele não recebe bem a lei, a gente não muda a realidade. Outro dia, acho que nós vimos uma notícia aí, acho que foi o TJ de Brasília, condenou 2 anos uma senhora, uma moça lá que pegou um celular sem muito valor de uma amiga e revendeu, daí é brabo. Vamos a mais um intervalo e o Brasilianas.org volta já. Brasilianas.org está de volta. O tema de hoje é o anteprojeto para o Código Penal. Contamos com a participação do relator das propostas e procurador regional da República, Luiz Carlos dos Santos, a defensora pública Juliana Beloc e, no estúdio do Rio de Janeiro, o criminalista e diretor adjunto do Instituto dos Advogados Brasileiros, Técio Lins e Silva. Nesse último bloco do programa, vamos abordar a corrupção, crime organizado e punição. Além disso, como fica a mulher dentro do novo Código Penal, se bem que esse tema a gente já conseguiu antecipar um pouquinho antes. Eu queria ver com o Luiz Carlos essa questão do crime organizado. Tem um embate permanente entre Ministério Público, Polícia Federal, Supremo e tudo sobre os limites. Tem juízes que atuam na linha de frente que dizem que sem uma ação vigorosa você não consegue chegar ao crime organizado. Por outro lado, tem ministros, Supremo e advogados que acham que você não pode atropelar direitos individuais. Aí, como é que vocês discutiram essa questão específica? Muito bem. Do meu ponto de vista, existe muita impunidade no país. Se não com os clientes da Juliana, pelo menos com os meus clientes do Ministério Público Federal, que são os criminosos do sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, crimes de alto coturno, pessoas que desviam recursos públicos, a impunidade é muito grande. A impunidade se mostra, inclusive, numa deficiência de definição na CIF, justamente do crime organizado. Porque hoje, o crime organizado, nós temos que acolher a quadrilha ou bando dos anos 40, que é uma figura totalmente incompatível para essas situações nas quais há uma organização criminosa estruturada, hierarquicamente funcionando, com ramificações internacionais. A nossa contribuição foi justamente definir. Então, vai haver uma associação criminosa, que é uma figura mais branda, o crime organizado, que é uma figura mais severa, a milícia, que é uma figura ainda mais severa. Entretanto, por convicção pessoal, eu não acredito em ofender direitos, ainda que seja para aplicar a lei. Penso que não. Eu acho que o pacto do devido processo, do pacto constitucional, o pacto do Estado Democrático de Direito é aplicar a lei duramente quando necessário, mas sempre respeitando o direito de defesa, os direitos individuais. Técio, você como advogado, lá quando se discutiu essa questão, quais são os pontos que deu mais discussão entre, digamos, a necessidade de eficácia contra o crime organizado e a necessidade de garantir direitos individuais? Olha, eu diria que muitas vezes em relação à pena, às vezes havia um pensamento de exagerado, no meu ponto de vista, de penalizar, aumentar penas demasiadamente. E aí, cada vez que isso acontecia, eu me lembrava no sistema penitenciário, não é, que um dia eu administrei no Rio de Janeiro e eu sei como aquilo é uma coisa, uma universidade,
não é, para o mal, enfim, que não recupera, que não serve para coisa nenhuma, a não ser de encarcerar a pessoa e deixá-la lá mofando um tempo, né, para ser castigada, porque não tem outra finalidade. Então, discutimos muito algumas questões de criminalização, algumas coisas que eu achava que não precisava criminalizar, ou então outras em relação ao tamanho da pena mínima, pena máxima. Isso discutimos muito. E chegávamos, às vezes, a impasses. O Luiz Carlos foi muito habilidoso e capaz de conduzir essas divergências e conduzir a bom termo. Chegamos ao final no prazo que nos foi concedido. Então, era um pouco mais por aí, e menos do que no conjunto, no geral. Nós concordávamos, que estávamos todos imbuídos do mesmo desejo, né, de melhorar o país. Quer dizer, isso era unânime. Eu queria ver com a Juliana essa questão, que uma coisa é o Código Penal, outra coisa é a cabeça dos juízes, promotores e procuradores. Você, como defensora pública, você acredita que o fato de ter o novo código em si já vai permitir rapidamente que essa visão da descriminalização dos crimes leves e tudo chegue ao judiciário, ou tem uma cultura que tem que ser superada lá para que o código seja eficaz? Eu acho que em alguns pontos, sim, isso não vai ter como o juiz fugir, né? Quando aquela conduta deixa de ser criminosa e impede-se que o Estado atue, mas a gente vai ter todo um processo de incorporação pelo judiciário dos novos conceitos, das novas ideias, da nova lei, porque é o juiz, no caso específico, que vai dizer se aquela ação do indivíduo se encaixa num crime ou em outro mais grave. Isso parece que não, mas tem aí uma boa margem, né, de interpretação. E a gente diminuiu. Hoje é uma margem imensa de interpretação e é isso que gera muita insegurança na área penal jurídica. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Priscila de Paula. O telespectador Álvaro Tadeu, ele não diz de onde ele é, ele só mandou a pergunta. Ele diz que toda corrupção empresarial só pode ser cometida com auxílio ou com o conhecimento de um contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Ele pergunta: a comissão pensa em atribuir penas especiais aos crimes de contabilidade proporcionais aos valores que são roubados, desviados ou sonegados? Deixa eu só acrescentar mais um pouquinho. Em muitos casos que a gente viu nos anos 70, 80 e tudo, golpes contra o sistema financeiro, o presidente da instituição não assinava nada. E quem pagava a conta era o gerente. Como é que essas duas questões, como é que ficam no novo código? Bom, eu queria dizer que há muitos crimes nos quais há contabilidade e muitos crimes nos quais justamente não há contabilidade, né? Justamente o dinheiro passa e não é contabilizado. Mas não só o contador, mas muitas vezes outras pessoas numa organização empresarial, elas podem ser partícipes do crime. Então, o Código Penal já trazia e traz ainda agora essa figura. Qualquer pessoa que concorrer de qualquer modo para o crime responderá também por ele na medida da sua culpabilidade. Então, nada contra os contadores, mas é só como exemplo. Pode ser administradores, gerentes, ou seja, qualquer pessoa que numa organização colaborar para o crime, pelo Código Penal e pela nossa proposta também, responderá. Eu acho que a pergunta vem muito com o reflexo do tal contador do Carlinhos Cachoeira aí, que na verdade... por isso até que eu brinquei, né? O menor dos males dele era fazer contabilidade, especificamente, né? Bom, Tércio, como é que você avalia que o Congresso vai receber esse Código Penal aí? Quais os pontos que vão suscitar mais discussão? Olha aqui, nós estamos conversando aqui, eu estava há pouco pensando nisso, parece que nós estamos discutindo sobre uma lei que já está aprovada, que vai ser aprovada sem discussão. Eu acho que é um longo percurso. Nós tivemos um código, que é o chamado Código de 1969, que chegou a entrar em vigor um dia. Depois tinha aquele período que se chama aquele espaço, vacatio legis, né? A primeira vez nós estamos usando aqui um juridiquês, que é o tempo de entrada em vigor de uma lei. Então, sempre que um código se dá 1 ano, 2 anos, ele foi sendo prorrogado, no final foi revogado.
Na mesma linha, no mesmo conjunto de códigos, veio o Código Penal Militar, e o Código de Processo Penal Militar e o Código de Organização Judiciária Militar. Esses não foram revogados. Revogaram o civil e o penal está em vigor até hoje. Este nosso projeto, esse nosso anteprojeto, que hoje é um projeto, nos 5 minutos do primeiro tempo, já foi duramente criticado por alguns parlamentares. Eu li nos jornais e tal, declarações duríssimas contra, por exemplo, a questão do aborto, a questão das drogas. Nós não avançamos muito na questão das drogas, porque hoje a legislação penal brasileira não pune, não encarcera o usuário de drogas. Nós avançamos um pedacinho assim. Hoje, é o seguinte, não é crime, está descriminalizado. Porque a diferença entre descriminalizar e despenalizar é uma diferença de grau. Mas haverá provavelmente uma grita. Agora esse código ele é permissivo, porque as pessoas vão poder usar drogas para o seu próprio consumo. Vão, e é assim, porque é assim em Portugal, é assim na Argentina, é assim na Califórnia, é assim, sei lá. Essa é a tendência do mundo, a questão do uso da droga não ser um problema de direito penal, de cadeia, é outro problema. O Tércio, tem uma lei que é implacável com a gente aqui. Esse código vai enfrentar em muitas questões, né, no seu processo legislativo no Senado e depois na Câmara, vai enfrentar resistências, às vezes legítimas, outras subalternas e outras demagógicas. Mas isso é da natureza do Congresso brasileiro. Caberá à sociedade, né? Caberá aos interessados, à comunidade jurídica e tal, lutar para que nas audiências públicas e na pressão popular se assegure um avanço, se assegure, enfim, o mínimo desse esforço que nós realizamos para aperfeiçoar a legislação penal brasileira. Mas eu tenho como uma luta, como um esforço, um percurso doloroso que vamos enfrentar daqui pela frente. Décio, sem querer tirar o seu direito de defesa, infelizmente tem uma lei inexorável na televisão, que é o tempo. E o Brasileiras.org sobre o novo Código Penal termina aqui. Agradeço muito a participação dos convidados, o Luiz Carlos dos Santos, Procurador Regional da República, a defensora pública Juliana Bellocchi e o criminalista, diretor adjunto do Instituto dos Advogados Brasileiros, Tércio Lins e Silva. E você que nos assiste, muito obrigado. Não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.